Queridos, quando pregamos, em primeiro lugar, devemos nos perguntar: qual o alvo do sermão? Qual a meta do sermão que estou preparando agora? Você tem que determinar, primeiramente, o alvo. Para cada sermão, devemos normalmente ter um alvo. Qual é o alvo da mensagem que eu estou preparando agora? É falta de perdão? É avareza? Qual é o alvo? Qual é a meta que você deseja alcançar perante a sua congregação? É falta de confiança em Deus? É vida consagrada a Deus? Ou digamos, você tem como meta motivar as suas ovelhas a cumprirem o ID do Senhor Jesus Cristo, que está escrito em Marcos 16:15. Quando você determina o alvo ou a meta, você escolhe o texto bíblico. Qual é o alvo? É cumprir a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Obedecer o que está escrito em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Assegure de que o seu alvo seja uma chamada sempre à ação. Uma chamada à ação, a fim de que os seus ouvintes façam algo. Portanto, se o seu alvo é perdão, levar a sua congregação, vai levar a sua congregação a perdoar. Se o seu alvo, se você prega sobre dízimos, Malaquias 3:10, qual é o seu objetivo? É que a sua igreja, a sua congregação, as suas ovelhas entreguem o dízimo. Eu quero dizer o seguinte, que o seu alvo seja sempre uma chamada à ação, a fim de que os seus ouvintes façam algo. Para cada sermão, normalmente, deve ter um só alvo. Um só alvo. Entretanto, o que é que acontece quando ocorre dois ou mais alvos diferentes? Acontece o seguinte: dois alvos, três alvos diferentes, misturam-se várias ideias, aparentemente contraditórias. Ou então, o que é que acontece? O pregador dirige-se primeiro a um grupo na congregação, depois a outro grupo e assim sucessivamente. Portanto, para cada sermão deve ter um alvo. Um alvo. O alvo determina o texto bíblico que vai ser estudado. O texto bíblico. Quando pregamos, devemos perguntar qual será o alvo do sermão. Quando você for pregar a palavra de Deus, escolha apenas uma passagem bíblica. Escolha um alvo e uma passagem bíblica. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem, pastor Simeão? A vantagem é a seguinte: os ouvintes terão suas Bíblias abertas numa só passagem bíblica. Eles poderão olhar facilmente os versículos que você, pregador, estará usando
Esta é uma vantagem. A segunda vantagem é a seguinte: os ouvintes poderão lembrar depois das ideias principais. Lendo novamente, eles terão lembranças da passagem bíblica que foi estudada. De maneira que um alvo, uma passagem bíblica. Uma passagem bíblica. Introdução. A introdução é o primeiro momento. É o momento em que você anuncia o que vai pregar. Nós sabemos que a decolagem e a aterrissagem são dois momentos que mais requer a atenção do piloto. Acontece a mesma coisa quando se apresenta a passagem bíblica. Existem muitas técnicas para apresentar a passagem bíblica. Eu quero, neste momento, ensinar 6 técnicas diferentes para você apresentar a passagem bíblica. A primeira técnica que eu quero lhe ensinar é a seguinte: quando for apresentar a passagem bíblica, lance algumas perguntas. Lance perguntas para estimular a curiosidade dos ouvintes e, consequentemente, plantar o tema que será introduzido. Lance perguntas. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Lance perguntas. O texto bíblico diz: disse-lhe Jesus, ide por todo mundo. Esse texto você conhece. Lance perguntas. Qual a missão da igreja? Por que a igreja está na face da terra? O ide é uma ordem ou é uma faculdade? Lance as perguntas, e quando você lançar as perguntas, você vai estimular a curiosidade dos seus ouvintes. E, consequentemente, vai plantar o tema que será introduzido. Esta é uma técnica muito usada por grandes pregadores desse país. Outra técnica para você apresentar a passagem bíblica é você fazer um contraste. Faça um contraste entre o que pensa a maioria e o que diz a passagem bíblica que deve ser estudada. O Benihim, por exemplo, usa muito essa técnica. Outro dia eu estava ouvindo uma conferência dele, ele disse assim: o mundo diz que Deus é injusto, que Deus não faz o bem, que Deus tem causado mal em muitos países. Olha o que o mundo diz. Mas eu digo para você nesta noite: Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Deus se preocupa com você. Observou o contraste? Você faz um contraste entre o que pensa a maioria e o que diz a passagem bíblica. Esta é uma segunda técnica para você usar quando for apresentar o texto bíblico. Outra técnica que você pode usar é contar uma história interessante ou emocionante das notícias da vida diária. Você usa um fato que aconteceu, que está nos noticiários, um fato notório, público. Traz aquele fato à sua congregação. Atrai a atenção da sua congregação. Atrai a atenção da sua congregação. E, consequentemente, planta o texto bíblico. Chama a sua atenção, quando for usar esta técnica, que você seja fiel